Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar então, já que nós encerramos a nossa parte sobre os elementos climáticos, né, temperatura, umidade e pressão, agora a gente começa a falar sobre os modelos de circulação geral atmosférica. Então hoje a gente faz essa primeira aula sobre o modelo clássico, o modelo tricelular, tá? E já tecendo, né, no final algumas críticas a esse modelo, e a próxima aula a gente fala de circulação regional, tá? Algumas correções ao modelo ao modelo tricelular, né, e algumas especificidades regionais, tá? Então a gente vai falar sobre o funcionamento do modelo tricelular de circulação geral. De onde é que vem, né, essa ênfase da gente querer entender a circulação atmosférica, tá? É uma coisa que eu ainda estudo bastante, né, de pensar, né, como é a história da percepção climática, como as pessoas entendem o fenômeno climático, mas o fato é que, grosso modo, até o século XIX, a gente se importava, século XIX, começo do século XX, né, a gente considerava muito mais o clima como um fenômeno estático, né, pelo menos em escala de vida humana. Né? Já se sabia a essa altura do campeonato que em escala geológica o clima não era estável, né? Que a gente passou por vários tipos de mudanças climáticas ao longo da história do planeta, mas acreditava-se que em curtas escalas de tempo ele era, né, de certa forma estável, ou seja, que a gente manteria mais ou menos os mesmos padrões de temperatura e de precipitação, né, na escala de uma vida humana, mais ou menos, tá? Essa percepção começa a mudar, né, de alguma forma, na transição do século XIX para o século XX, né, em que essa constância do clima, essa noção de constância do clima, ela vai dar lugar a uma percepção do clima como um fenômeno mais dinâmico, né, um fenômeno muito mais sujeito a mudanças, né, a transformações de uma escala de tempo muito mais rápida do que a gente estava acostumado a perceber, tá? É um tipo de percepção que acontece em outras áreas da ciência também, né, da gente perceber a natureza como uma coisa muito mais dinâmica do que a gente estava acostumado, né? Poderíamos dizer que tem alguma relação com o evolucionismo do Darwin, né? Vai surgir mais ou menos por essa época, né? A noção de que nem todas as espécies que existem hoje sempre existiram e as espécies que existem hoje não vão existir para sempre, né? Então, de alguma forma, esse clima que a gente tem na ciência, né, na transição do século XIX para o século XX, né, de perceber os fenômenos da natureza como muito mais dinâmicos do que se pensava até então, tá? E com o clima não vai ser diferente, tá? Então é um momento que a gente percebe que só fazer um diagnóstico de como se comporta a temperatura e a umidade e a pressão, né, não vai ser mais suficiente para a gente conseguir caracterizar o clima, porque não adianta muito eu saber como ele é, se eu sei que ele não vai ser assim, né, daqui a alguns anos, né, de que ele está sempre sujeito a mudanças. Então, a ideal era não só, a gente passa a ser um ideal na climatologia, não só compreender como o clima é, né, mas todos os mecanismos, as lógicas físicas que regem o seu funcionamento, já que compreendendo essa lógica eu conseguiria fazer previsões, né, ou pelo menos se anseia que se possa fazer alguma previsão sobre o comportamento climático para daqui a anos ou décadas, tá? Então seria essa ideia, né, de a gente conseguir, né, entendendo o clima como um fenômeno dinâmico, né, a gente conseguir entender por que ele atravessa mudanças, né, e em que sentido para que sentido seriam essas mudanças, se para mais chuva, se para menos chuva, se para mais calor, para menos calor, né, mais ou menos nesse sentido, tá? Por quê? Nessa compreensão, né, nova de que a natureza não é estável, então a gente, né, precisa se adaptar a essas mudanças. Não dá pra gente, né, lutar contra as mudanças que existem na natureza, né? O que a gente pode fazer é se adaptar a elas, né? Então compreender como funcionam essas mudanças na natureza para entender em que medida a gente consegue se adaptar a esse funcionamento, tá? Então esse é o clima científico que a gente tem, né, para o estudo de circulação geral, tá? Clima prático que nós temos aí para meteorologia é a Segunda Guerra Mundial, tá? Segunda Guerra Mundial é o momento em que fica claro para a humanidade que a gente precisa de uma previsão meteorológica confiável e de longo prazo. Por longo prazo, entenda-se algo em torno de 5 dias a uma semana, tá? Porque só com o olhômetro
a gente de maneira geral consegue prever o tempo para daqui um dia ou dois, tá? Isso já não é mais suficiente para a humanidade, né? A gente precisa, né, para o planejamento das batalhas na Segunda Guerra, né, a gente precisaria, né, de uma antecipação um pouco maior, tá? Sobre a previsão meteorológica, né, não climática, né? A previsão meteorológica, né, planejamento ali para os próximos dias, né, num prazo mais longo. Isso é fundamental para o planejamento militar, tá? Caso clássico que a gente tem, né, o desembarque lá na Normandia no dia D, que teria que ser feito num dia sem chuva, né, para facilitar bastante. E aquele pedacinho de Normandia é um lugar que dias sem chuva são bastante raros, né? Então isso era crucial para o planejamento das batalhas. Então a meteorologia ela vai passar a ter essa preocupação, né, de entender quais são os mecanismos produtores do tempo em escala global. Por isso a necessidade de você entender como é que é a circulação em escala global, né? Com essa finalidade de você ter esse planejamento aí de mais longo prazo, eu saber, né, a gente está hoje aqui, né, vai chegar uma frente fria daqui uma semana ou não, né? Isso só com observação de céu. Localmente você não consegue saber se daqui a uma semana vai chegar uma frente fria. Você pode saber com um dia ou dois, né? Você saber com uma semana de antecedência, você realmente precisaria entender como é que é a circulação global, porque essa frente fria ela está lá no comecinho ali da Península Antártica, ou ainda nem se formou, tá ainda condiçõezinhas ali dela se formar para estar aqui daqui uma semana, vamos supor, tá? Então a gente tem esses pressupostos aí, né, de científicos e práticos, né, da necessidade da gente compreender melhor a circulação global, tá? Bom, fisicamente, né, a gente tem alguns princípios básicos que vão reger a circulação atmosférica, tá? Primeiro deles, o aquecimento diferencial do planeta, tudo aquilo que a gente já explorou em climatologia até agora. Então, a diferença que existe entre aquecimento entre continentes e oceanos, e isso, né, levando a um aquecimento diferencial entre os hemisférios, como a gente já tinha falado, né? E não só entre continente e oceano, mas as várias superfícies, né, os vários tipos de superfície que nós temos, né? Se o oceano está congelado ou se é descongelado, né? Se é solo desértico ou se é solo florestal, tudo isso vai ter diferença, né? Isso sem contar nem a latitude, né? Eu já estou avançando nesse sentido, né? As várias superfícies aí tendo fontes de aquecimento, tendo respostas ao aquecimento, né, de formas diferenciadas, tá? Segundo ponto, né, a rotação da Terra, como a gente tinha falado, né, que em virtude das diferenças de pressão, o vento não sopra em linha reta de um centro de alta para baixa pressão, ele sopra em espiral, tá? Isso em virtude do movimento de rotação da Terra, que introduz mais uma força e mais uma componente de movimento na circulação da atmosfera, tá? E a distribuição dos continentes e oceanos pela Terra, né, gerando aquela questão aí que a gente já tinha falado do aquecimento diferencial. Então a maneira como se distribui os continentes e os oceanos vai fazer com que cada porção da Terra tenha uma dinâmica climática completamente diferente, não só entre hemisférios, né, mas dentro de um mesmo hemisfério também, né, vai gerar uma circulação diferenciada para cada ponto, para cada oceano, para cada continente que a gente tiver pelo planeta, tá? Como é que funciona, né, a distribuição de energia da Terra? A gente poderia fazer uma metáfora dizendo que a Terra funciona como se fosse uma máquina térmica, né? O que faz uma máquina térmica, né? Transporta energia de uma região para outra. Basicamente aquelas regiões que tem superávit energético, que tem excesso de energia, para uma região que tem déficit. Então um ar-condicionado, ele remove energia do ambiente, né, através da remoção da água, joga essa energia lá para fora, né, retirando a água desse ambiente que absorveu energia. Então, um exemplo de máquina térmica seria isso, né? Então, a Terra funciona mais ou menos a mesma lógica, né? Retirar energia, né? Os fluidos do planeta removem energia de onde tem excedente e transportam para onde tem déficit, onde é que a gente tem superávit de energia no planeta. Grosso modo, Equador, né? E aí a gente, né, Equador, isso é na parte baixa, né, superfície, né? E aí a gente, né, transfere essa energia para regiões onde há déficit energético, que vão ser os polos, e maiores altitudes. Então sempre do Equador na baixitude, vamos dizer assim, né, em direção a polos e ou altitudes mais altas, né? Os fluidos do planeta vão trabalhar nesse sentido para a distribuição de energia. Então quais são, né, os mecanismos físicos que a gente tem para esse transporte de energia?
Então, as trocas de calor sensível com a atmosfera pelo deslocamento das massas de ar. Então, as massas de ar vão sempre, né, no sentido, né, uma massa de ar quente, né, trocando de lugar com uma massa de ar frio, né? Então, através disso, trocando calor sensível, ou seja, mudança de temperatura sem mudança de estado, tá? Trocas de calor latente liberado durante a condensação. Então, a evaporação da água, ela remove energia aqui da superfície, né? E no momento em que essa água condensa para formar as nuvens, essa energia é mandada de volta para o espaço, né? Se distribui pela atmosfera, depois, em última instância, é mandada de volta para o espaço, ou seja, uma maneira de você redistribuir a energia pela atmosfera, tá? E a troca de calor sensível através das correntes oceânicas. Então, as massas de ar, a mesma lógica pela qual atuam as massas de ar na atmosfera, as correntes oceânicas, né, as correntes marítimas, elas também, né, fazem essa troca de energia. Então, corrente marítima fria indo para um lado, corrente marítima quente indo para um outro, né, sempre ir trocando tendo essa movimentação de energia aí pelo oceano, tá? Então, através do movimento da atmosfera e dos oceanos, e através das mudanças de estado físico da água, é que a gente vai ter esses grandes fluxos de energia pelo planeta, sempre nesse sentido, né, de pegar a energia de onde tem mais e levar para onde tem menos, tá? Bom, a gente pensar uma máquina térmica extremamente simplificada, né, a gente vai concluir que a Terra, né, funcionaria como essa figurinha que eu estou mostrando aí, que foi o primeiro modelo de circulação global, né, que a gente teve na nossa vida. Cadê o mouse aqui? Aqui, tá? Então, essa figurinha aqui mostrando, né, o modelo de circulação global, que foi proposto pelo Edmund Halley em 1686. Professor, eu já ouvi falar desse cara. É ele mesmo. É o cara do cometa mesmo, tá? E ele vai dizer o seguinte, né? Que a atmosfera, ela vai funcionar como duas células, tá? Funciona, mas não é modelo unicelular? Sim, tem uma célula para cada hemisfério, tá? Então, a gente teria aqui para a Terra, né, duas células, né, convectivas. Aquele modelo que a gente tinha visto quando eu estava falando de pressão para vocês, né? Que o ar aquecido sobe, né? Depois ele diverge em altos níveis, depois ele desce quando ele esfria, e aí ele passa a ser convergente em baixos níveis. Lembra disso? Que a gente tinha falado na aula de pressão? Enfim, então assim que funcionaria a atmosfera terrestre de acordo com o Edmund Halley, né? Então aqui, a gente estando aqui no Equador, né, seria muito quente, então essa energia toda aqui, né, esse ar aquecido, levando água, enfim, né, tudo que ele conseguisse levar para no sentido de distribuir essa energia, né? Oh, droga, aparece isso aqui. Então, o ar aquecido aqui sai do Equador, né, aquece muito aqui, então ele fica mais leve, sobe, é transportado até os polos. Aqui no polo ele resfria e depois ele desce, e aí em seguida, né, retornando ao Equador, fechando esse circuito, tá? Então a gente tem aqui, né, uma única célula do Equador até os polos, então movimento ascendente no Equador, divergente em altos níveis, ou seja, vai para um lado e para o outro, né, em direção aos dois polos, né, divergente em altos níveis, descendente nos polos e depois convergente em baixos níveis, ou seja, volta para o Equador, né, caminhando pela superfície. Então, à medida em que ele vai indo em direção aos polos, ele vai se resfriando, e à medida em que ele vai voltando para o Equador, vai se aquecendo de novo, fechando esse circuito eterno, tá? Então, assim que funcionaria, né, a máquina térmica terrestre. Rapidamente, né, o George Hadley, ele vai perceber que esse modelo não é possível, tá? Não é esse tipo de circulação que a gente observa, né, dos polos em direção ao Equador. Não tem uma circulação planetária para isso. A Terra não tem energia suficiente, né, para fazer esse tipo de circulação. Então, o que o George Hadley vai propor? Né? Uma correção a esse modelo unicelular,
que ele vai dizer que essa célula, né, ela sai realmente do equador, mas ela não chega até os polos, tá? Vai até uma latitude que ele não define, vai dizer que realmente existe esse tipo de circulação, né, de convecção, né, do equador até uma latitude aí indefinida, tá? Só vai dizer isso, então, é a mesma ideia do Hadley, só dizendo que essa célula não chega até os polos, né? E o que acontece nos polos? Não sabemos, né? Por enquanto, a gente sabe simplesmente, né, que essa célula vai, né, sair do equador e fazer o movimento descendente dela, não nos polos, né? Algum ponto aqui das latitudes médias, tá? Então, como é que funciona essa célula? Então, como a gente estava descrevendo, é uma célula convectiva com movimento ascendente nos trópicos, movimento divergente na direção dos polos em altitude, descendente sobre os polos e depois convergente em direção ao equador em baixos níveis, né, via superfície, tá? Nos modelos de circulação geral, essa célula ela vai receber então o nome de célula de Hadley, tá? Essa célula, esse movimento convectivo aí que ocorre, né, basicamente na região tropical da Terra, tanto para norte quanto para sul, tá? Então esse seria o movimento aí da célula de Hadley que governa a circulação no Equador, na região equatorial tropical de maneira geral, tá? Pequeno problema, né? Esse modelo só seria assim, né, seja da maneira como Halley preconizou ou como Hadley preconizaram, se acontecessem duas coisas. Primeiro, se a Terra não girasse e se ela tivesse uma superfície perfeitamente lisa, né? A gente sabe que não é assim, né? Então a gente tem que introduzir algumas correções a esse modelo, né, que com a Terra girando e como a atmosfera não é presa sobre a Terra, então essa circulação não seria perfeitinha assim, né, uma celulinha saindo, né, do Equador indo em direção aos polos ou até alguma outra latitude, tá? E a presença de relevo também introduziria, né, alguma perturbação nesse movimento. Então isso daqui, né, essa idealização aqui, essa primeira aproximação só funcionaria numa Terra parada, né, sem rotação e uma superfície perfeitamente lisa, tá? Então no século XIX a gente tem uma proposta de correção a esse modelo do Hadley, que ele vai partir a circulação global em 3 células para cada hemisfério, tá? Isso é proposto por um carinha chamado William Ferrel em 1856, tá? E vai ficar conhecido com o nome de modelo tricelular, tá? A gente dá para fazer alguns experimentos em laboratório mostrando como é que se processa a circulação de um fluido em rotação, tá? E os indicativos são de que se a gente produziria, né, não uma célula de circulação, né, mas 3 células de circulação. Então a nossa atmosfera funcionaria da seguinte forma. Aqui. Então a gente teria um perfil aqui, né, a gente observando a atmosfera de frente, né, não mais de cima, como a gente estava vendo na figura anterior. Esqueci de colocar a fonte nessa figura. Isso daqui é daquele livro do Francisco Mendonça, né, o que eu uso para as aulas, o basicão, que é o Climatologia, Noções Básicas e Climas do Brasil, tá? Então aqui a gente tem um perfil, né? Aqui as latitudes, né, 0, 30, 60 e 90, então do Equador aqui até o polo aqui. Então do Equador para o polo, nós teríamos 3 células de circulação para cada hemisfério, tá? Então aqui a célula tropical ou célula de Hadley, então ela funciona dessa maneira como a gente estava explicando agora, né? Então o movimento ascendente no Equador em virtude do aquecimento, divergente em altos níveis, descendente numa determinada latitude ali que estaria mais ou menos em torno dos 30 graus, tá? E depois aparece mouse. Oh, droga. E depois aqui. E aqui convergente em baixos níveis aqui entrando em direção ao Equador, tá? E aí depois as outras seriam engrenagens, como se fosse uma sequência de engrenagens aí, né, a partir desse movimento da célula de Hadley, tá? Aí depois a gente tem essa célula de Ferrel, né, também conhecida como o nome de célula de média latitude, tá? Deixa eu ver se eu coloco o mouse aqui, vamos ver se vai dar certo.
Aí, parece que agora vai. Então, a célula de média latitude, ela seria como uma engrenagem, né, acoplada à célula tropical, né? Então, a célula de Hadley aqui, né, acoplada, ou a célula de Ferrel aqui, acoplada com a célula de Hadley. Então, onde você tem, né, o movimento descendente da célula de Hadley, né, você teria a banda descendente da célula de Ferrel também. Então, a célula de Ferrel, ela seria descendente, né, por volta aqui dos 30 graus, né, divergente em baixos níveis, aqui, ó. Então, ela sai da sua zona de origem aqui, a partir dos 30 graus, né, ascendente na direção dos polos, tá? Por volta dos 60 graus, mais ou menos. Depois convergente em altos níveis, né? Voltando aqui mais ou menos para os 30 graus, tá? Percebam então que é um movimento inverso, né? A célula aqui, né, no nosso caso, a célula de Hadley aqui girando no sentido anti-horário, tá? A célula de Ferrel aqui girando no sentido horário, como se fossem duas engrenagens acopladas mesmo, tá? E aí, por fim, a gente tem a célula polar, que por sua vez seria outra engrenagem acoplada com a célula de Ferrel, tá? E por ela ser, né, a antítese da antítese, então ela vai ter o mesmo movimento da célula tropical, né? Então a gente vai ter um movimento ascendente aqui, mais ou menos nos 60 graus, divergente em direção aos polos, descendente nos polos, depois convergente em baixos níveis em direção aqui aos 60 graus, tá? Algumas coisinhas pra gente perceber aqui, né? Primeiro, percebam que já no desenho a célula polar está representada bem menor do que as outras duas, tá? Porque aquilo que a gente tinha comentado, né, que a altitude da troposfera ela é diferencial em função da latitude. Nos polos ela é mais estreitinha, vai chegar a casa dos 4 quilômetros de altura a troposfera, em virtude justamente dos movimentos convectivos ali serem pequenos. Um aquecimento bem pequeno ao longo do ano, a convecção aí nessa porção do globo é bastante baixa, enquanto que a convecção aqui na região tropical é bastante alta, né, a troposfera chegando aí a 18, eventualmente 20 quilômetros de altitude. Tá? Então aqui, né, em termos de superfície, né, em virtude desses movimentos, em termos de superfície, o que a gente produziria? Né? Por volta dos 0 graus, um campo de baixa pressão, né, por conta desse aquecimento forte do Equador, né, então o ar está, né, saindo, né, um ar mais leve está saindo em direção ao Equador. Como ele desce aqui, mais ou menos em torno dos 30 graus, a gente tem um centro de alta pressão por volta dos 30 graus, tá? Esse ar aqui descendente, ou seja, está chegando ar aqui, tá? E aí depois, né, por volta dos 30 graus aqui em superfície, fornecendo ar para as latitudes vizinhas, né? Então é uma zona de saída de ar, tá? Não de chegada, né? Então o ar está saindo aqui dos 30 graus, indo para o Equador e depois para os 60, tá? Aqui em torno dos 60 graus, a gente teria um novo centro de baixa pressão, porque o ar é ascendente, tá? Mesma coisa que acontece aqui no Equador, tá? E aí depois aqui por volta dos 90 graus, né, a gente teria um novo centro de alta pressão, mesma coisa que acontece aqui, porque o ar é descendente, ou seja, o ar está chegando aqui, é o ônibus lotado, ou seja, está entrando gente, tá? Perfeito? Vamos seguir, então eu vou ficar voltando nesse esqueminha aqui. Aqui. Então aqui a gente representando ela, né, de perfil. Aqui como ficaria o modelo tricelular representado aí no planeta. Então aqui, ó, a célula de Hadley, movimento ascendente no Equador, divergente em altos níveis, descendente nos 30 graus, convergente em baixos níveis. Célula de Ferrel, movimento inverso ao da célula de Hadley, né? Então, movimento descendente nos 30 graus, divergente em baixos níveis, ascendente mais ou menos nos 60 graus e convergente em altos níveis, aqui voltando para os 30 graus mais ou menos, tá?
E aí a célula polar, né, movimento igual ao da célula de Hadley, né, então movimento ascendente nos 60 graus, mais ou menos, divergente em altos níveis, descendente nos polos, convergente em baixos níveis, de volta ali para os 60 graus, tá? Ok, tá? E aqui a gente tem, então, né, com esse modelo, isso conseguiria explicar alguns fenômenos básicos de meteorologia e de climatologia que a gente observa, tá? Então, como que a gente, né, como funcionaria cada uma dessas células, eu vou ficar voltando o tempo todo aqui nessa figura, tá? Então, a célula de Hadley, né, também chamada de célula tropical, né, célula tropical termicamente direta. O que significa uma célula ser termicamente direta? Que ela funciona do jeito que a física manda que ela funciona. Ou seja, né, o ar comparativamente mais quente sobe e o ar comparativamente mais frio desce. Ou seja, dentro daqui da célula de Hadley, onde é que está o ar comparativamente mais quente? Está no Equador ou está nos 30 graus? Está no Equador, o Equador é mais quente. Então ele vai subir uns 30 graus, porque está mais quente, né? E à medida que ele vai esfriando ali por volta dos 30 graus, ele desce, né? Voltando ali em superfície em direção ao Equador, produzindo-se um novo aquecimento, e depois ele sobe de novo e assim sucessivamente, tá? É isso que significa uma célula ser direta, ou seja, uma célula na qual o ar comparativamente mais quente sobe e o ar comparativamente mais frio desce, tá? Então, a célula de Hadley ela é termicamente direta, e aí esse é o movimento. Então, movimento ascendente no Equador devido ao forte aquecimento, divergência em altos níveis em direção a leste. Por que que a divergência vai ser, né, em direção a leste? Né, em função da rotação da Terra, tá? Por quê? Né, o ar que ele vai vir divergente aqui da célula de Hadley, perceba, ele está indo de uma porção da Terra mais gorda, que é o Equador, em direção a uma porção mais magra da Terra, que seria, né, a latitude de 30 graus. Ou seja, está percorrendo, né, um trajeto menor assim. Está indo para uma zona, né, para uma porção da Terra de menor amplitude. Né? Então ele chega adiantado em relação à rotação da Terra. Então a Terra gira para leste. Então em altitude a atmosfera se adianta em relação ao movimento da Terra. Tá? Aí depois o movimento descendente em latitudes subtropicais, né, nos 30 graus mais ou menos, e a convergência em baixos níveis em direção a oeste. Então, como ela se adiantou, né, como a atmosfera se adiantou em relação à Terra em altitude, ela retorna aqui, ó, dos 30 graus mais ou menos, né, desse centro de alta pressão que vai ser gerado aqui mais ou menos nos 30 graus, ela retorna como ventos de leste, né, em direção ao oeste, né, então o vento que vem de leste vai em direção ao oeste, né, então ventos de leste, né, dos 30 graus mais ou menos, né, em direção ao Equador, tá? Esse é o movimento da célula de Hadley no modelo tricelular. E aí alguns fenômenos que são produzidos pela célula de Hadley, tá? Percebam aqui, né, então, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, vão ser produzidos um sistema de ventos que vão soprar mais ou menos da latitude 30 graus, voltando aqui em direção ao Equador, né, vindo de leste em direção a oeste, tá? Esses ventos a gente denomina de ventos alísios, tá? São ventos constantes que sopram aqui de leste em direção a oeste, né? Quem já foi para o litoral do Nordeste sabe do que eu estou falando, né? Aquele vento constante mesmo, tá? Professora, mas varia da época do ano? Varia, né? Mas de maneira geral, né, ele tá lá, né? Esses ventos alísios, então, vindo, né, de leste em direção a oeste, tá? Em inglês, tá? Os ventos alísios se diz trade winds, tá? Que significa trade winds, né? Literalmente, ventos do comércio, tá? Por que diabos esse nome de ventos do comércio, né? Bom, alísio já não quer dizer nada, né? Mas ventos do comércio diz alguma coisa, tá? Por que do comércio, né?
Porque vão ser esses ventos que vão ser os responsáveis por trazer as caravelas da Europa em direção à América. Aqui, ó. Ó, então aqui, vamos imaginar, né, Europa por aqui, né, esses ventos constantes que vem aqui, grosso modo, de latitudes europeias, aqui do sul da Europa, né, vindo em direção à América, tá? No hemisfério sul, né, da África, em direção à América, também trazendo os escravos, tá? Então são os ventos que vão reger aí esse período aí das grandes navegações, né, na região tropical, tá? Então por isso que eles são chamados de os ventos do comércio, tá? Então no hemisfério norte eles sopram de nordeste, ou seja, vindo de nordeste em direção a sudoeste, né? E no hemisfério sul eles sopram de sudeste em direção a noroeste. Então são chamados alísios de nordeste no hemisfério norte e alísios de sudeste no hemisfério sul. Então são os grandes ventos aí produzidos na região tropical, tá? Isso em escala global, né? Lembrando, a gente sempre tem atrapalhações locais, né? Formas de relevo, presença de continentes, né? Mas de maneira geral, esses vão ser os ventos predominantes aí no Equador, tá? Outro fenômeno produzido aí pela célula de Hadley, os chamados doldrums, né? Ou também chamada de zona de convergência intertropical, que a gente representa com a sigla ITCZ, em inglês, Intertropical Convergence Zone, ou com a sigla em português mesmo, né, ZCIT, zona de convergência intertropical, que é essa porçãozinha aqui do Equador, né, para onde estão convergindo os alísios, né, que nada mais é do que essa porção aqui de retorno da célula de Hadley aqui dos 30 graus em direção ao Equador, tá? Então uma região de uma semi-permanente baixa pressão, né, varia ao longo do ano, é claro, né, mas uma baixa pressão, né, uma depressão semi-permanente aqui, tá? Então uma região de intenso aquecimento, né, de semi-permanente, baixa pressão, portanto é uma região que sempre chove, sempre chove, sempre chove, sempre chove, sempre chove. Então aquela monotonia, né, climática para o ano todo, tá? E aí depois, né, por volta das latitudes 30 graus, como a gente forma esses centros de alta pressão aqui, né? Então se o ar ele está vindo, né, se o ar ele tem um sentido descendente, como a gente tinha visto na aula passada, ele desfavorece a formação de nuvens. Por quê? Porque a fonte de água é aqui embaixo. Então para formar nuvens tem que ir o ar de baixo para cima. Se o ar está indo de cima para baixo, ele está trazendo ar de uma região da atmosfera que está seca, né? Então não tem água. Sem contar aqui, aquilo que a gente ia comentar também, quando o ar ele é descendente, ele aumenta a sua temperatura, então diminui a sua umidade relativa. Então, ares descendentes, né, de centros de alta pressão, são ares secos, tá? Então, o que a gente vai produzir aqui, né, mais ou menos latitudes 30 graus, né, esse grande cinturão de ar seco, a gente vai produzir desertos, tá? Então, a gente tem todo o meio oeste norte-americano, Saara, todo o Oriente Médio, porções da China, tá? No oceano você verifica isso também, tá? Também existe deserto no oceano, tá? E aqui no hemisfério sul, o grande exemplo que nós teríamos seria o deserto australiano, tá? Outras porções mais desérticas do hemisfério sul a gente poderia atribuir muito mais à corrente marítima fria, tá? Mas o deserto australiano também seria um grande exemplo, né, da produção aí de desertos aí em torno dessas latitudes 30 graus, tá? Então essas regiões de anticiclones semipermanentes, né, esse ar, né, de alta pressão, esse ar parado, é também conhecido na história das grandes navegações como a zona das calmarias, né? Então essas latitudes ali que é onde sopra muito pouco vento, né? Então bem nesses centrões assim, né? Sopra vento na periferia deles, tá? Mas bem no centrão desses cinturões de alta pressão sopra muito pouco vento. Então quando as caravelas passavam por lá, né, ficava ali dias, né, parado, até que esse centro mudasse de posição, né? Então isso é conhecido aí como a zona das calmarias, ou com o nome que recebe em inglês, né, Horse Latitudes.
Horse latitudes vai ser literalmente a latitude dos cavalos, tá? Por que isso? Porque quando os navegadores entravam nesse cinturão de altas pressões, né, passavam-se dias ali, né, desesperados, não conseguindo sair, não indo para lugar nenhum, a viagem não avança, né? E aí eles jogavam fora os cavalos, né? Jogavam no mar para poder aliviar o peso do navio e para poder diminuir o consumo de água no navio, já que a viagem, né, duraria mais tempo do que estava previsto, então tinha que economizar, né, a água e o alimento, tá? Então isso até hoje é chamado, né, da zona das calmarias, aí, chamada de Horse latitudes, em virtude, né, de uma homenagem aos pobres cavalinhos todos que morreram aí ao longo da história das grandes navegações. Tá? Depois a gente vai para a célula de Ferrel, né, a célula de latitudes médias, chamada de termicamente indireta. Por quê? Porque ela faz o contrário do que a física diz que ela faria, né? Então o ar comparativamente mais quente, né, aqui nos 30 graus, comparativamente mais frio aqui nos 60 graus, né? Então é uma célula onde o ar comparativamente mais quente desce e o ar comparativamente mais frio sobe, tá? Então aí como é que funciona, né, o movimento da célula de Ferrel, né? Então ele é governado pelo movimento das células adjacentes, né? Então ela é como se fosse uma engrenagem da célula de Hadley. Então lá seria uma resposta, né, acompanhando aí o movimento da célula de Hadley, como a gente já tinha visto, tá? E aí, como ela tem esse movimento contrário ao da célula de Hadley, ela vai ter a direção dos ventos dela vai ser diferente, né, da direção que a gente tem dos ventos da célula de Hadley. Então, na célula de Hadley, a gente tem os ventos de superfície soprando de leste, que são os alísios, tá? Na célula de Ferrel, a gente vai ter os ventos de superfície, né, soprando de oeste, né? Em inglês, westerlies, né? Em português, a gente chama de ventos predominantes de oeste, tá? É o que a gente observa nesses ventos aí, né, vindo de oeste nas latitudes médias, de maneira geral, tá? Então esse seria o grande fenômeno aí produzido pela célula de Ferrel nas latitudes médias, né, esses ventos soprando aí de oeste em superfície. E ao contrário, né, os ventos na célula de Hadley em altitude eles sopram de oeste, tá? Na de Ferrel eles sopram de leste. Então um ao contrário da outra, tá? E aí por fim a gente tem a célula polar, de novo, né, se ela é ao contrário da célula de Hadley. Se ela é ao contrário da célula de Ferrel, ela é termicamente direta. Então, voltando aqui, ó. Então, o ar comparativamente mais frio está nos 90 graus, comparativamente mais quente está nos 60. Então, o ar mais quente sobe e o ar mais frio desce, fechando o circuito, tá? E aqui, né, entre a célula de Ferrel e a célula polar, a gente teria então uma zona de baixas pressões, né? Seria então essa descontinuidade entre essas duas células aqui, né? Que seria, né, a zona de avanço da frente polar, tá? Então as frentes frias, né, seriam avanços dessa bolha que seria aqui a célula, né, a célula polar, né? Em momentos que ela avança, pensa nela como uma ameba mesmo, né? Destacando um braço assim, tá? Então, o avanço a gente teria, né, nessa zona de descontinuidade entre a célula de Ferrel e a célula polar, né? Esses momentos de avanço e de recuo da massa da frente polar, tá? Então, avançando essa massa de ar frio ou recuando em função do avanço da célula de Ferrel, tá? Então, termicamente direta, como a gente tinha falado, né, movimento ascendente nos arredores dos círculos polares, ali por volta dos 60 graus, e descendente sobre os polos, né? Fenômenos produzidos, então, as altas pressões polares, né? Os polos são um centro aí de alta pressão, ali em torno dos 90 graus, né? E ventos de leste polares também em superfície, né? Então, a célula de Hadley também produzia ventos de leste em superfície, a célula polar vai produzir ventos de leste em superfície também, porque ela é termicamente direta, ela tem o mesmo movimento da célula de Hadley, tá? E aí, essa descontinuidade, nessa baixa pressão entre a célula de Ferrel e a célula polar, é que é
a responsável pelo deslocamento da frente polar, ou seja, tem espaço nessa baixa pressão ali, dá espaço para que a célula polar eventualmente avance para latitudes fora das tipicamente polares, tá? Então, com isso, vocês percebam que a gente tem aqui um modelo que explica bastante coisa, bastante dos fenômenos que a gente observa, né? Então, é um modelo de circulação que explica as chuvas, né, que a gente observa na região equatorial, explica os desertos da latitude 30 graus, explica os ventos alísios, explica os ventos de oeste das latitudes médias, explica as altas pressões que a gente observa na região polar e explica o deslocamento da frente polar, né, para cima de latitudes mais baixas, né, indo das latitudes altas em direção às latitudes médias, tá? Então percebam, né, vários fenômenos climáticos, né, que a gente tinha só como característica de cada local. Não, agora eles são todos unificados num todo bem coeso, né, tudo bem explicadinho por um único modelo de circulação, tá? Então, quando isso é proposto, né, todo mundo fica realmente maravilhado, né, de ver um modelo razoavelmente simples de ser compreendido, né, e que dá conta de explicar, né, diversos fenômenos que a gente observa no clima do planeta, tá? Então aqui a gente tem o resultado, né, da circulação que a gente vai observar em função aí do modelo tricelular. Então as baixas pressões equatoriais aqui, né, os ventos, né, os alísios indo em direção ao Equador, as altas pressões subtropicais, o cinturão dos desertos. Então o ar ele é divergente aqui, né? Percebam, né, que o cinturão de alta pressão, como a gente tinha comentado, né, os anticiclones no hemisfério sul giram no sentido anti-horário, aqui, ó, tá vendo? E no hemisfério norte giram no sentido horário, esses anticiclones, tá? E aí as zonas ciclonais ao contrário, né, no hemisfério sul elas giram no sentido horário, as baixas pressões, no hemisfério norte o anti-horário. Outra coisa, né, parando aqui um pouquinho, né, fazendo um parênteses para a aula. Pelo amor de Deus, por tudo quanto é mais sagrado, por qualquer coisa em que vocês acreditem, quando vocês estiverem falando sobre esse movimento, né, de horário, de anti-horário no hemisfério norte, no hemisfério sul, não deem como exemplo o que acontece na pia da cozinha, ou do tanque, ou da privada, não interessa, tá? É cheio de professor por aí que explica as circulações para os moleques, né, circulação no hemisfério norte, no hemisfério sul, né, mostrando que ela é horária ou anti-horária, né, o sentido de rotação, né, da água descendo da pia, do tanque, né, em virtude do hemisfério em que você está, né. Aí você vai pagar de gaiato, entrar na sala de aula, mandar os moleques fazer essa experiência e cada um vai chegar com um resultado, né. Uns vão falar que se girou no sentido horário, outros vão falar que se girou no sentido anti-horário. E você vai falar que todos eles têm que girar no sentido horário porque a gente está no hemisfério sul, né? Não, tá? Isso daqui é um esquema de circulação global, tá? O movimento que acontece na sua pia, no seu tanque, na sua privada, ele tem muito mais a ver com a arquitetura do aparelho, tá? Com a declividade da tua casa, enfim, com o formato dessa bacia, tá? Do que esse efeito de rotação da Terra aí atuando sobre essa porçãozinha tão pequena de água, tá? Então esse efeito ele acontece sobre grandes fluidos, né? Esse efeito da rotação da Terra ele é sentido sobre grandes fluidos, né? Sobre os oceanos, sobre a atmosfera. Em escalas bem menores do que isso, que é o seu tanque, tá? Isso simplesmente não se verifica, tá? O que vai reger o movimento do seu tanque é muito mais a arquitetura do tanque, né? O formato dele, do que a rotação da Terra, tá? Então, pelo amor de Deus, não deem esse tipo de exemplo para os alunos, que isso não tem absolutamente nada a ver, tá? Continuando aqui então, né, mostrando aqui nessa figura aqui do lado direito, né, os centros de alta e de baixa pressão, como é que eles se distribuiriam pelo planeta. Então aqui nos 0 graus, né, centros de baixa pressão, né, nos 30 graus mais ou menos, centros de alta, tanto para norte quanto para sul, nos 60 mais ou menos, centros de baixa, e nos 90 mais ou menos, centros de alta, tá? E com isso, a gente teria aqui os tipos climáticos que a gente observaria em cada
cada situação de latitude do globo, né? Então aqui por volta dos 0 graus, né, na zona de convergência intertropical, né, seria, né, úmido o ano todo, tá? Logo abaixo dele, a gente tem, né, regiões, né, de verão chuvoso e inverno seco, tá? Por que isso? Porque a célula de Hadley ela se desloca ao longo do ano, né? Então, quando é verão, né, a célula de Hadley ela se desloca para norte ou para sul, dependendo se é verão no norte ou no sul, né, produzindo um verão chuvoso, e aí ao contrário, quando ela volta, um inverno seco. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho de novo, tá? Por volta dos 30 graus, então, né, são os desertos, tá? Logo para frente dos desertos, a gente teria o contrário do que a gente tem no clima tropical, tá? Então, um inverno chuvoso e um verão seco. Por quê? Porque você está mais sujeito à precipitação quando você está, né, vindo aqui a precipitação vindo do polo, né? Não é mais uma precipitação tipicamente tropical, uma precipitação mais em função das frentes frias, então ela acontece mais no inverno. Por isso a gente vai ter, né, um inverno chuvoso e um verão seco, que é o que acontece no sul da Europa, por exemplo, tá? É um verão seco porque ele está regido aqui, né, pelas altas pressões que estão vindo aqui do deserto, tá? Aí depois por volta dos 60 graus, né, repete-se o que acontece mais ou menos aqui no 0 graus, né? Bastante chuva ao longo do ano todo, com temperaturas mais baixas, obviamente, tá? E aqui depois, né, nos 90 graus, né, é uma alta pressão permanente aí ao longo do ano, então baixa temperatura e baixa precipitação ao longo do ano, tá? Tudo isso, percebam, né, acoplado ao movimento das células, né? Então não só o movimento da atmosfera, mas os tipos climáticos que nós temos, né, distribuídos aí pelo globo por faixa de latitude, também então eles são explicados pelo modelo tricelular, tá? Só que tem alguns pequenos problemas aí, né? O primeiro deles, né, o movimento aparente do Sol, né, que vai fazer com que as células se desloquem para norte ou para sul ao longo do ano. Essa figura aqui também é do mesmo livro que eu tinha citado anteriormente, tá? Então esse movimento aqui, né, o responsável por essa alternância de estação seca e chuvosa na região tropical, vai funcionar da seguinte forma. Como a gente já tinha visto com aqueles exercícios ali da esfera armilar, né? Então, no solstício de verão, o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o trópico. Então é ali que eu vou ter o maior aquecimento, no solstício de verão. Eu tenho maior aquecimento no Equador, nos equinócios, tá? Então, grosso modo, próximo do solstício de verão, né, o ramo ascendente da célula de Hadley, ou seja, essa zona de maior aquecimento do planeta, não está sobre o Equador. Está deslocado para algum hemisfério, né? Então, no nosso caso aqui, né, a gente vai ter o ramo ascendente da célula de Hadley aqui deslocado para o hemisfério sul, né, no nosso verão, em dezembro, tá? Então esse sistema de 3 células aqui nessas 3 engrenagens, elas vão mudando de posição ao longo do ano, tá? Então no verão do hemisfério sul, ela se desloca um pouquinho mais para o hemisfério sul, esmagando as outras células, tá? E aí no inverno do hemisfério sul, então verão do hemisfério norte, lá o ramo ascendente da célula de Hadley vai mais pro hemisfério norte, tá? Então vamos imaginar você aqui que estaria mais ou menos aqui em torno de 15 graus sul. Brasília, mais ou menos, tá? Podia tacar umas bombas lá, né? Mas, né, por enquanto a gente só consegue fazer chuva, mas abafa o caso. Então aqui, vai no verão, né, o verão do hemisfério sul, a gente estaria aqui, essa região estaria mais ou menos aqui, sob o ramo ascendente da célula de Hadley, percebe? Aqui, portanto vai chover, tá? Aí depois, no inverno do hemisfério sul, portanto verão do hemisfério norte, o ramo ascendente da célula de Hadley está no hemisfério norte, antes ele estava aqui bem na sua cabeça, agora ele está aqui no hemisfério norte, então você que está aqui nos 15 graus, você está muito mais próximo do ramo descendente da célula de Hadley do que do ramo ascendente dela, tá? Então, por isso que vai ser uma época de seca no inverno, tá? Então, o movimento da célula de Hadley, ele vai governar, então, essa alternância de estação seca e chuvosa que a gente observa na região
tropical, né? Então todo esse miolão do Brasil vai ser regido mais ou menos por esse comportamento. Então mais ou menos 6 meses de chuva, mais ou menos 6 meses de seca, tá? Então, essa circulação, né, global, ela não é fixa, ela não é parada, né? Esses anticiclones e ciclones, eles vão se movimentando, vão se deslocando para lá e para cá, como se fosse aquele João Bobo, assim, né? Para lá e para cá, né? Pro hemisfério norte e pro hemisfério sul. Então, com isso, os tipos climáticos deveriam ir mudando também, né? Se deslocando. Outros problemas também, né? É que isso também valeria, né? Valeria esse modelo de circulação, né? Num planeta que não tivesse continentes, nem formas de relevo, tá? Olha aqui. A gente não falou nada sobre relevo aqui. Não falamos nada sobre a distribuição dos continentes. Então, esse tipo de circulação, né, da atmosfera, isso valeria só num planeta onde não houvesse continentes, onde só houvesse oceano, vamos supor. Tá? A presença de continentes, então, o simples fato de você ter superfície de aquecimento diferencial, aí, né, a Terra se aquecendo e se resfriando mais rapidamente do que os oceanos, e mais, né, a presença de relevo, né, de formas expressivas de relevo sobre os continentes, vai atrapalhar esse modelo aqui, tá? Então a circulação global, ela vai ser um pouco mais complexa do que o modelo tricelular nos fornece, tá? Então a gente vai ter, né, em função da distribuição, né, diferencial dos continentes e oceanos, a gente vai ter uma produção diferencial também dos campos de pressão do globo, tá? Então o tipo a produção de um centro de alta pressão no hemisfério norte não vai ser não vai ser da mesma forma que vai se processar no hemisfério sul, vamos dizer, tá? São mecanismos diferentes que vão estar atuando em virtude aí, né, de você ter, né, mais ou menos oceano para várias localidades, né? Então o Rossby em 1941, né, discorrendo aí sobre a introdução de relevo na atmosfera e como isso perturbaria a circulação global. Então, como grande exemplo, a gente poderia dar, seria todo o sistema de montanhas que a gente tem no oeste do continente americano. Então, no hemisfério norte, né, na América do Norte, as rochosas, no hemisfério sul, os Andes, tá? Então, pensa o que seria essa circulação. Do lado dela, né, desse sistema de montanhas, você tem o Oceano Pacífico, né? Tirando uma ilhazinha aqui e outra lá, é um oceano, então é uma região plana, tá? É uma região plana que pega um arco de 120 graus no planeta, o Oceano Pacífico, tá? Então tenta imaginar, né, uma parcela de ar que venha se deslocando aí de oeste, né, de oeste em direção a leste, aí, né, vindo então da Ásia em direção à América. Mano, pega o Oceano Pacífico, vai livrão, vai a milhão, né, consegue viajar tranquilamente uma parcela de ar. E de repente ela se dá de cara com a Concagua, tá? Dá de cara com todas aquelas montanhas enormes que você tem ali entre as rochosas e os Andes. Então você tem, né, uma porção da atmosfera que consegue correr livrona por 1/3 do planeta, tá? E de repente dá de cara com um paredão de montanhas que vai de norte a sul no planeta, tá? Paredão mesmo, né? Que seria que foi funcionar mais ou menos as montanhas aí das rochosas e dos Andes. Então, um paredão de norte a sul, tá? Então isso daí realmente vai gerar o quê? Na hora que você vê essa uma massa de ar qualquer, livrona, né, que ela dá de cara com esse paredão de rocha, né, isso vai gerar muita turbulência na atmosfera, tá? Então ela vai bater, né, toda se trombando e se desconcumbelando toda, tá? E a atmosfera, como a gente tinha comentado, né, é um sistema caótico. Então um fato que acontece nela, né, em algum ponto, vai gerar aquilo que a gente chama de teleconexões, né, mais popularmente conhecido como efeito dominó, né, vai gerar uma série de outros efeitos, né, outras perturbações aí por todo o restante da atmosfera, tá? Isso para ficar só no exemplo dos Andes, tá? Seria um exemplo mais didático, mais simples da gente pensar.
Mas esse tipo de movimento, né, vai acontecer em todo o planeta. Né? Então você está no oceano, de repente você dá de cara com uma barreira de relevo bastante expressiva pelo planeta. Isso pode acontecer por várias partes. Né? E aí então isso vai produzindo, né, a partir dessa perturbação inicial, isso vai produzindo outras perturbações, né, outras reações em cadeia pela atmosfera toda. Ou seja, para eu conseguir compreender como funciona a circulação geral, eu não posso desprezar o fator relevo. Tá? Ele é de suma importância, principalmente no caso dessas formas mais expressivas de relevo que a gente tem no planeta, né? São de suma importância para entender a circulação geral, não é simplesmente os climas locais, né? É para entender circulação atmosférica mesmo, né? O relevo vai interferir sobre a circulação atmosférica. Ô professora, mas isso para mim é um tanto óbvio, né? Que o relevo influencia o clima. Pois é, né? Mas parece que tem coisas que são bastante óbvias, assim, aparentemente, mas parece que às vezes a galera não atina, né? Não saberia dizer quando é que esse mecanismo mental, assim, de que às vezes as coisas estão bem na nossa cara, mas a gente não para pra olhar e, né, e ver que realmente isso faz sentido, né? Por que eu tô dizendo isso, né? A gente ainda utiliza, né, bastante modelo de circulação global que despreza o fator relevo. Tá? Não dá para você conseguir compreender o clima, né, sem você conseguir compreender, né, o quanto que essas formas de relevo são, né, introduzem perturbações bastante expressivas pelo planeta. Tá? Principalmente se você se lembrar, né, que quanto mais baixo você está, né, maior a quantidade de ar que está disponível. Então você pega uma coisa tipo os Andes ali, cara, uma altitude média aí de 4.000 metros, né? Sendo que quanto mais baixo na atmosfera, mais ar você tem, né? Então a quantidade de ar que essas montanhas conseguem barrar, né, em termos planetários, cara, é muita coisa. É muita coisa, né? Então isso realmente, né, introduz, né, perturbações bastante significativas na circulação atmosférica, tá? Então qualquer tipo de modelo de circulação global que não incorpore, né, que não modele adequadamente o relevo, está furado. Né? Não dá para a gente compreender, né, como é que se processa a circulação global, né, sem esse fator relevo aí de suma importância aí na compreensão, né, da circulação, né, em virtude dessa perturbação que ele consegue introduzir. Tá? Quanto, mais ou menos, a gente chamaria de relevo expressivo? Né? Grosso modo, né, formas de relevo acima de 1.000 metros. Tá? Então, altitudes aí acima de 1.000 metros já são, né, significativamente importantes para introduzir, né, perturbações, né, que vão ter resultados em escala planetária, tá? Ou pelo menos regional, subregional aí na escala de um continente, tá? Então esse é, né, um segundo problema com relação ao modelo tricelular, né, que ele não incorpora o problema do relevo, tá? A atuação do relevo sobre o clima, né? Outro problema também extremamente óbvio, mas parece que realmente ninguém tinha atinado antes, né? Que a célula de Ferrel é um contrassenso físico. Tipo, que negócio é esse, né? Uma célula termicamente indireta. Como é que pode, né, ar mais frio subir e ar mais quente descer? Sabe? Tudo que a gente sabe de física é o contrário disso, né? Ar mais quente sobe e ar mais frio desce. Na célula de Ferrel acontece o contrário, né? Que um ar mais quente desce e um ar mais frio sobe. Como é possível isso, né? Então esse é um contrassenso físico, né? Não faz o menor sentido, né? E outra coisa também, né, com relação à célula polar, né? Ela realmente seria algo muito fragilzinho, assim, muito pequenininho. Por quê? Não sei se vocês se recordam, eu tinha comentado para vocês logo no começo da disciplina que a atmosfera ela é muito fininha, né, comparado com o tamanho do planeta. Então quando a gente representa a atmosfera assim, né, de perfil, né, a gente realmente pensa que essas células, né, elas são realmente enormes, desses movimentos aí enormes. Cara, né, a gente tem, né, um raio terrestre, né, de 6.300 e qualquer coisa aí de quilômetros, né, e a altura da atmosfera é 400 quilômetros só. Da atmosfera, né? Vamos pegar só a troposfera, então, que é o que nos interessa aí, no máximo 20 quilômetros.
frente a um planeta com mais de 6.000, né, de 6.300 de raio. Então a troposfera, cara, ela é muito menos do que uma folha de papel, né, em cima da Terra, tá? Então ela é muito menos do que uma folhinha de papel, assim, né? Em termos de célula tropical, em termos de célula de Hadley, a célula polar, então, não é nada. Não daria nem pra gente dizer que ela é um movimento realmente celular, tá? Em termos de escala do planeta, né? É realmente um movimento muito, né? Um movimento vertical muito inexpressivo, tá? Na célula tropical já seria, né, difícil da gente, né, conseguir, né, visualizar esse movimento. Na célula polar, então, nem se fala, né? Então, em termos verticais, né, a circulação aqui é muito baixinha, né? Tão baixinha que se a gente fosse representar nessa escala, não daria pra gente visualizar, tá? Então, essa célula polar, ela sendo extremamente baixinha, né, até nem faz sentido tanto a gente falar em célula, né? Falando em célula, assim, a gente pensaria numa circulação vertical, que para a célula polar é um negócio muito inexpressivo, tá? Comparativamente à escala planetária. Então, como é que funcionaria, né, o que a gente aceita hoje, né, em termos de modelo de circulação global, né? Permanecemos ainda com a ideia da célula de Hadley, tá? Porque na região tropical ainda faz sentido a gente pensar, né, que esses movimentos convectivos, né, são de grande dimensão, tá? São de bastante amplitude, né, e realmente explicam os fenômenos que a gente observa lá, tá? Mas saindo das células, né, da célula de Hadley, né, indo para a célula de Ferrel e polar, né, os movimentos da atmosfera, eles são muito mais advectivos do que convectivos. O que significa isso, né? Então, na célula de Hadley, né, predominam então movimentos convectivos, né? Então, aquele ar quente subindo e aquele ar frio descendo, aí isso se deslocando, é claro, né, de hemisfério para hemisfério durante o ano, tá? Fora dela, né, nas latitudes médias e altas, a circulação é muito mais na horizontal do que na vertical, tá? Então, movimentos advectivos significa isso, né? Movimento na horizontal, né? Tô imaginando aquela ameba, assim, na região polar, né? Então, o braço da ameba indo para frente, né? Seria o movimento das massas de ar frio, né? Sendo compensado por um outro braço de ameba ali das regiões das latitudes médias ali, né, como um movimento compensatório desse ar frio que saiu, tá? Então, fora nas regiões tropicais, né, a gente fica ainda com um modelo de célula convectiva, tá? Fora dela, né, então os movimentos da atmosfera, então nas latitudes médias e altas, são muito mais advectivos, né, são muito mais horizontais do que convectivos, tá? Muito mais advectivos do que convectivos, ou seja, muito mais horizontais do que verticais, né? Esses são movimentos horizontais, não dá pra gente falar em células mesmo, tá? Então, aqui, em termos de circulação global, a gente diz que não teria então a formação dessas células tão nítidas assim, mas, né, na verdade, centros de ação. Depois em aula eu trago, né, não coloquei o slide aqui, tá? Mas depois em aula eu mostro para vocês uma contraposição a esse modelo, tá? Então, o que seria os centros de ação, né? Então, algumas regiões, né, de extensas zonas de alta ou baixa pressão atmosférica semipermanentes, né, que seriam ciclones e anticiclones semipermanentes aí pelo globo, que vão dar origem aos fluxos de vento predominantes que a gente observa no planeta, tá? E lembrando que isso se modifica ao longo do ano, né? Então, essa mobilidade sazonal que eles apresentam. Então, os centros de ação, né, das altas pressões, né, também chamados de centros de ação positivos, anticiclones ou simplesmente altas, tá? E a gente tem os centros de baixa pressão, né, chamados de centros de ação negativos, de depressões ou então de baixas ou até mesmo de centros ciclonais, tá? Então, as altas pressões poderíamos dizer também chamar de centros anticiclonais, e as baixas pressões de centros ciclonais também podem encontrar com essa nomenclatura. Então, aqui é assim que eles funcionam, né, pelo planeta, né, em janeiro e julho, tá? Então, observem aqui, ó, grosso modo, a gente tem mais ou menos aqui pelo Equador, né, centros de baixa pressão, aqui,
tá? Em virtude desse aquecimento maior no Equador. E aí a gente teria, né, aqui no hemisfério norte, 3 grandes centros de alta pressão, aqui cada um sobre o oceano, tá? E no hemisfério sul também, aqui, ó, 3 grandes centros de alta pressão, tá? Mesma coisa. Não mostrou aqui no mapa, então agora, falando agora das baixas pressões, né? Tem uma baixa pressão expressiva aqui, né, nessa transição aqui da América do Sul para a Austrália, tá? E alguns outros centros de baixa pressão que a gente tem também importantes aqui em torno da Islândia e aqui próximo do Alasca, tá? Então eles vão ter os seguintes nomes aqui, né? Então no hemisfério sul a gente tem o anticiclone de Santa Helena no Atlântico, esse daqui, né, que seria, né, o ramo descendente da célula de Hadley aqui no Atlântico. O anticiclone da Ilha de Páscoa no Pacífico, aqui. O anticiclone de Mascarenhas no Índico, aqui. Oh meu Deus, aqui. Tá? E a depressão do Mar de Weddell, não tá aqui no mapa, mas estaria aproximadamente aqui, né, próximo aqui da Península Antártica, tá? Então na próxima aula a gente, né, vai falar, né, sobre o que se representa, né, essa baixa aqui do Mar de Weddell para o tempo aqui no Brasil, por exemplo, tá? Na América do Sul de maneira geral, tá? E aí para o hemisfério norte, o que nós temos? O anticiclone de Açores aqui no Atlântico, que é de onde saem os alísios de Nordeste, aqui. Tá? O anticiclone do Havaí ou da Califórnia, no Pacífico. Aqui. Tá? A gente tem a produção de uma importante alta aqui, né, em janeiro, tá? Mas ela é sazonal, né? A gente não observa ela aqui, ó. Vejo que em julho ela se dissolve aqui na Ásia, tá? Então isso aqui não é tão permanente assim. E aí, né, em termos de baixa pressão, né, a gente tem a depressão da Islândia no Pacífico, da Islândia no Pacífico, que coisa linda, né? Na Islândia no Atlântico, aqui. E a baixa das Aleutas aqui no Pacífico, tá? Na próxima aula eu vou comentar um pouquinho, né, algumas críticas que a gente tem a esse modelo, tá? Mas seria então, né, essa ideia, né, que a gente, né, esse novo modelo de circulação, né, de que a gente teria, né, esses centros semipermanentes aí espalhados pelo globo, sem falar em células especificamente, né, em células de circulação. Ainda se fala bastante, né, na célula de Hadley, mas, né, em termos de célula de Ferrel, célula polar, isso realmente a gente não... É uma nomenclatura que já caiu em desuso na meteorologia e na climatologia, tá? Então aí a gente teria nesses centros aí semipermanentes em função, né, da distribuição aí dos continentes e oceanos pelo planeta. Então já para dar uns pitaquinhos, né, grosso modo, né, esses grandes centros de baixa pressão aqui, normalmente eles são avizinhados por centros de alta, né? Tenta imaginar como se fossem os braços de uma ameba mesmo, né? Então, um braço indo para cá, né, tendo um movimento compensatório aqui do outro lado, tá? Isso é bastante nítido aqui no hemisfério norte, tá bom? Então seria essa, né, o tipo de circulação que nós temos em nível global, tá? Próxima aula, então, a gente, né, vai falar sobre a circulação regional. Perfeito até aqui, crianças, né? Tenho uma proposta de exercício aqui, né? Então, descreva o funcionamento da célula de Hadley, justificando 2 fenômenos atmosféricos por ela produzidos, pode ser em termos meteorológicos ou climáticos, tá? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham a respeito dessa aula, então, só entrar em contato, tá? Não deixem de assistir, que aí a gente vai, né, burra, né, falando, né, não deixe de assistir quando a aula já terminou, normal. Mas, né,
né, tragam as dúvidas para a próxima aula, tá? Que aí a gente, né, a partir de agora a gente vai dando sequência a esse assunto, sempre voltando nesse ponto aí, tá bom? Beijo, crianças. Em té.